Te ouvir, Senhor. Amém. Queremos reagir ao teu falar. Amém. Senhor, que esse falar possa transmitir fé para nós. Sim. Graça para os que ouvem. Nos abençoe essa manhã. Dá-nos uma boa conclusão. Sim. Essa palavra, Senhor, ganhe o nosso coração. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei os irmãos, de modo geral, mas eu estou muito alegre esta manhã. Amém. Que bênção nós estarmos diante da mesa para louvarmos o Senhor. Amém. Essa mesa é uma mesa gloriosa. Amém. Sabe que na conferência da língua chinesa tinha 34 mil irmãos? Uns falam 34, outros falam 35. Tinha muitos irmãos. Eles partiram o pão. Né? Aquele pão que eles partiram lá, aquele símbolo, é o mesmo que nós partimos aqui essa manhã. Hoje, que já faz algumas horas, né, 11 horas pelo menos, os irmãos em Taiwan, em Taipei apenas, em 240 casas, eles partem o pão, porque eles não têm como acomodar todos os irmãos num lugar só. Em cada casa que eles partem o pão, né, nós temos que ter essa visão, que esse pão é o corpo místico de Cristo. Amém. Aquele pão que eles partem lá é o pão que nós partimos aqui. Nós somos todos incluídos nesse único pão. Amém. Isso é uma bênção para nós. Aleluia. Quando eu fui lá em 98, nós tivemos um partir do pão desse jeito no estádio. Você foi? Não. Aí, e os irmãos deram um copinho de plástico para cada um. Não é que eu tenha mania de ter coisa em relicário, não, mas eu guardei aquele copinho. Até hoje eu abro a minha caixinha assim das coisinhas, né? E aquele cálicezinho está lá. Aquilo é bom porque me dá uma lembrança. Dá uma lembrança de que eu faço parte do corpo de Cristo. Amém. Aquele cálice lá me dá uma lembrança muito boa. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, essa palavra que nós estamos vendo esse final de semana e que foi compartilhada na conferência da língua chinesa, é uma palavra para nos dar não somente advertência, mas também para nos dar um alento, para nos compelir a amar ainda mais o Senhor e amar a sua manifestação. Amém? Todas as palavras, irmãos, que nós ouvimos do ministério, o que nós compartilhamos visa só um propósito, é a economia de Deus. É o dispensar do próprio Deus triuno para dentro de nós. Essa é a sua economia. Né? Não é nada relacionado a dinheiro. Né? A economia de Deus é que Ele precisa se dispensar. Né? Então, em sua trindade divina, Ele se dispensa ao homem tripartido, para que o homem se torne um com Ele em vida, natureza, expressão, menos na deidade. Amém? O Senhor espera que nós combatamos esse bom combate. Amém. Esse combate, ele precisa ser combatido, irmãos. Os irmãos se lembram das mensagens de quando os filhos de Israel foram entrar na boa terra? Amém. Né? Eles precisaram combater as tribos pagãs para tomar posse daquela terra. Uma coisa é nós estarmos em Cristo, outra coisa é nós laborarmos desse Cristo. Uma coisa é nós gratuitamente recebermos a salvação para podermos falar, eu sou do meu amado, né? E o meu amado é meu. Mas a outra coisa é o seguinte, é eu estar em união orgânica com esse amado, lutar com ele, laborar com ele, né? Então, dessa forma, nós podemos terminar a corrida, combatendo um bom combate. Nós vamos terminar essa corrida, né? Guardar a fé, amar a manifestação do Senhor. Essas coisas todas estão ligadas. E a fim de receber a recompensa de Cristo como a coroa da justiça. Agora, nós queremos ganhar a coroa da justiça, nós queremos ser vencedores
porque queremos livrar a nossa pele ou porque nós amamos o Senhor? O hino que nós amamos o Senhor. Tem um hino que nós cantamos que fala assim: contemplo as mãos feridas e não o galardão. Amém? Amém. Lógico que o galardão é um resultado, né? O nosso galardão é o que, irmãos? A maior bênção que nós temos é Cristo. Amém. Eu gosto muito de citar hinos, porque os hinos estão em nosso coração, né? Tem um hino que fala: preciso de Jesus, de ti, meu Salvador. Amém. Somente tua voz tem para mim valor. Ó, de ti preciso tanto. Dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Então, a bênção que nós precisamos é aspirar, é invocar o nome do Senhor. A maior bênção que nós temos é Cristo. Nós precisamos de uma vida vencedora. Essa vida vencedora é Cristo. Nós precisamos de ser amáveis com os nossos cônjuges. Esse amor é Cristo. Precisamos de paciência e de longanimidade para suportar os irmãos. Essa paciência e longanimidade é Cristo. Amém. Precisamos de sabedoria? Sabedoria é Cristo. Amém. Então a maior bênção que nós temos é Cristo. Amém. E esse Cristo será a nossa recompensa. Amém. Você quer colocar uma coroa? Diz que quando o povo de Israel, eles conquistaram lá o reino dos Amonitas, e que pegaram uma coroa de um talento de ouro e colocaram na cabeça de Davi. Nem sei como é que ele ficou em pé, porque um talento. 42 quilos? Para que precisa disso, né? Você quer uma coroa de ouro desse jeito? Não. A nossa coroa, né? O que nós precisamos almejar é ganhar Cristo. Amém. Aleluia. Receber a recompensa de Cristo como a coroa da justiça. Amém. Receber de Cristo a recompensa do reino como a coroa da justiça. Vamos ler agora Romano 1 comigo? Para desfrutar Cristo como a nossa recompensa. Devemos amar a manifestação do Senhor, que é a sua manifestação e aparição a nós hoje, e a sua presença com o seu povo em sua segunda vinda, permanecendo no caminho estreito, de ser vigilantes quanto à vida e fiéis no serviço, para sermos constituídos como noiva de Cristo. Bom, vamos ler também os 2 versículos, eu vou esperar os irmãos abrir. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Amém. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Desde agora me está reservada a coroa da justiça, com a qual o Senhor, justo juiz, me recompensará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua manifestação. Aleluia! Que esses versículos são maravilhosos. Esses versículos são o tema principal de toda esta conferência. O nosso título, nosso tema geral foi tirado desses 2 versículos. Nós combatemos o bom combate, terminamos a carreira, guardamos a fé. Isso amando o Senhor, a fim de recebermos a coroa da justiça. Notem bem que aqui fala a coroa da justiça. E quem nos dá é o Senhor como justo juiz. Não é algo que é da graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O Senhor simplesmente viu o Adilson e o salvou. Viu cada um de nós e nos salvou. Isso é pela graça.
Agora, nós recebermos a coroa da justiça, já fala que o justo juiz me dará naquele dia. Um juiz, ele tem que agir de acordo com a justiça, certo? Ele não pode, um juiz não pode, eu gosto do Enoque, no tempo que ele era policial, ele me ajudou, tal, então ele cometeu isso aí, mas por mim está tudo tranquilo. Não, ele não pode fazer isso, ele está agindo fora da justiça, né? Mas, louvado seja o Senhor. Quanto à coroa, irmãos, nós receberemos essa coroa, ela fala que é a coroa da justiça, né? O Senhor fala assim, olha, você não foi tão bom assim, mas como eu sou cheio de graça, pode entrar no reino. Não vai ser assim. A nossa coroa é da justiça. Ele, nessa hora, ele não é o nosso Pai gracioso e amado, ele é o juiz. Então, nós precisamos de duas coisas, né? Irmão, desculpa, dá para levantar um pouquinho esse negócio aqui? Um vento gelado na cabeça aqui. Para recebermos o... que gostoso. Para sermos aqueles que são os vencedores, que vão desfrutar, que vão ganhar a coroa da justiça, só há dois requisitos de acordo com Mateus capítulo 24 e 25. Nós precisamos ser vigilantes quanto à vida e fiéis no serviço. Vigilantes quanto à vida, nós aplicamos a parábola das 10 virgens. Elas acordam e não tem azeite na sua vasilha, ou seja, na sua alma. Então elas, me dá do nosso azeite. Não, vai aos que vendem. Mas irmãos, naquela época não tem mais venda. Hoje é o tempo em que nós precisamos comprar o azeite. Amém? Amém? Se nesta final de semana, cada clique que nós demos nessa fé, nessa palavra que nós estamos ouvindo e compartilhando, cada clique desse, irmãos, é um pouquinho de azeite do Espírito que nós estamos ganhando. Os irmãos creem nisso? Eu creio que eu estou aqui hoje diferente do que eu estava ontem, porque algo do Senhor foi acrescentado a mim. É ou não é? Algo do Senhor foi acrescentado em cada um de nós. Então, esse momento nós estamos o quê? Nós estamos comprando azeite. O Senhor Jesus fala assim, se vós sois maus saber das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste vos dará o Espírito àqueles que o pedirem. Então, nós cada dia precisamos abrir o nosso coração e pedir o Espírito. Senhor, nesse dia, me dá uma porção do Espírito. Agora, onde está essa porção do Espírito? Está no ato de nós lermos a palavra, de nós louvarmos o Senhor, de nós visitarmos os irmãos, de nós meditarmos na palavra. A palavra é Espírito. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Agora, nada, irmãos, cai do céu. Sim, a salvação é gratuita, mas para nós reinarmos com o Senhor, nós precisamos pagar um preço. A Bíblia fala que o reino é tomado à força, né? Então nós precisamos nos empenhar em sermos focados, em sermos diligentes em cada dia comprar o azeite. Além de comprar o azeite, né, nós precisamos ser fiéis no serviço. Aqueles que são vigilantes na vida, que compram azeite e são fiéis no serviço, o que é ser fiel no serviço? Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Esse é aquele que, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando voltar, o achar fazendo assim. Fazendo o quê? Alimentando os seus conservos. É ou não é? Alimentar os nossos conservos, visitar os irmãos, pregar o evangelho, fazer as reuniões e fazer com que os irmãos se sintam bem na reunião e tenham uma graça para desfrutar do Senhor.
Senhor Jesus. Amém. Efésios 4:29 fala o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim a única que for boa para edificação, e assim transmita graça aos que ouvem. Sim. Então, a cada visita que nós fazemos, a cada compartilhar que temos, a cada comunhão que temos com o irmão, Amém. que o nosso falar seja de graça, De graça. para suprir o irmão de vida. Amém. Nesse momento, nós estamos alimentando os nossos conservos. Amém. Eu alimento os irmãos e os irmãos me alimentam. Amém. É maravilhoso. Amém. Demais. Senhor Jesus, a cada viagem que a gente faz, a cada localidade que a gente visita, a cada casa de irmão que a gente vai, eu sinto isso, eu sinto que eu estou sendo suprido. Né? Eu já fui suprido na casa do Moenoque, na casa do Sandro, já fui suprido na casa do Juraci, né? Da onde mais eu já fui aqui? Inclusive, na sua casa eu fui. Inclusive, irmãos, eu moro em Sumaré, viu? Quando forem para lá, tem uma casa. Amém. Amém? Tem uma casa para você ir lá dispensar Cristo e receber Cristo. Amém. Esse tem que ser o nosso viver, irmãos. Nós não nos reunimos para discutir política, discutir direita ou esquerda, nada disso. Né? Nós discutimos o que? Nós desfrutamos de Cristo. Amém. Cada dia que nós estamos, né, tendo comunhão com os irmãos e alimentando os irmãos, nós só podemos alimentar os irmãos, nós só podemos ir até onde nós já obtivemos. Eu não posso dispensar graça para os irmãos daquilo que eu não provei. É ou não é? Por isso que eu preciso desfrutar do Senhor diariamente. Se eu desfruto o Senhor, eu recebo graça. Aí eu posso também dispensar graça aos irmãos. Quando Paulo fala que ele está sendo oferecido como libação, isso é o ápice de ser aquele que alimenta os conservos, é ser derramado como libação. Amém. Porque a libação é aquele vinho que é derramado sobre a oferta. Amém. E no estudo vida de Êxodo, ou no livro de Êxodo, nós vemos que a quantidade de vinho é sempre a mesma quantidade do azeite, indicando que o vinho que eu consigo derramar para suprir o irmão Enoque é só aquilo que eu tenho de espírito. Aquilo que eu ganhei, que o Espírito ganhou no meu coração, isso eu consigo derramar como libação. Assim eu estou alimentando os irmãos. Até que hora vai a reunião? Até que hora vai a reunião? Até meio-dia? Eu vou encurtar para o Márcio dar tempo de compartilhar. Irmãos, o Senhor é maravilhoso. Olha só o que Paulo disse. Amém. Além dos versículos 7 e 8, no versículo 18, Paulo disse assim, do 2 Timóteo 4, 18, o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Aleluia! A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse versículo é tão bom que eu vou esperar os irmãos acharem para nós lermos ele juntos. Segundo Timóteo 4,18. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Nós também podemos orar dessa maneira. Senhor, me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Irmãos, essa é a nossa meta, né? Paulo, ele chegou no fim da sua carreira, ele pôde dizer que a coroa da justiça estava reservada para ele. Quando é que nós poderemos dizer isso? É quando nós chegarmos ao fim da carreira, porque ele falou, completei a carreira, guardei a fé. Então, que o Senhor nos abençoe. Amém.
Amar a manifestação do Senhor e amar o próprio Senhor são inseparáveis. Nós já compartilhamos sobre isso ontem, né? Nós não podemos dizer que amamos o Senhor se nós não amamos a sua presença. Fica uma coisa contraditória. É isso? Na figura profética apresentada em 2 Timóteo 3, 2, 5, do cristianismo em declínio, 4 tipos específicos de amantes são mencionados: os amantes de si mesmos, os amantes do dinheiro, os amantes do prazer e os amantes de Deus. Aquilo que alguém ama, ocupa e possui todo o seu coração e até mesmo todo o seu ser. Isso é crucial. É interessante esses versículos, irmãos, que fala assim, 2 Timóteo 3:2, pois os homens serão amantes de si mesmos. A pessoa é egocêntrica, né? Ela só ama a si mesma. Amantes do dinheiro, presunçosos, arrogantes, difamadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Puxa, quantos adjetivos ruins Paulo usou aqui. Sem afeto natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, cegados pelo orgulho, amantes dos prazeres e não de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-te também destes. Quando nós dizemos que Paulo está falando afasta-te também destes, significa que esses tipos de amantes estão entre os irmãos. É muito perigoso isso, né? Em 2 Timóteo 2, 3 e 4, eu vou ler para os irmãos, né? 2 Timóteo 2, 3 e 4. Senhor Jesus, sofre o mal comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Os irmãos viram esses versículos, como são maravilhosos? Sofre o mal comigo como bom soldado. Como bom soldado. Então, para nós, nesta carreira que nós estamos, nós precisamos ser bons soldados, né, para sofrer o mal e não se embaraçar com os negócios da vida, a fim de agradar o Senhor. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então, irmãos, esses versículos nos mostram qual a maneira de nós corrermos essa corrida. Sofrer o mal comigo. Mas sofrer o mal comigo? Irmãos, Colossenses 1:24, acho que é Colossenses. Isso. Olha só o que Paulo fala em Colossenses 1:24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Você se regozija nos sofrimentos? Nós precisamos, irmãos, se nós tivermos um coração como de Paulo, que nenhum soldado se envolve com os negócios dessa vida e um atleta luta de acordo com as normas, certamente, o que ele falou também para Timóteo, sofre o mal comigo. Ele está encorajando Timóteo, né? E nós hoje também somos encorajados, porque Paulo fala, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. E da minha parte completo o que resta das aflições de Cristo em minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. O Senhor Jesus, ele completou a obra de redenção, a redenção judicial foi feita só por ele. Ele nos salvou, né? Fomos salvos, hoje nessa caminhada estamos desenvolvendo a nossa salvação orgânica, mas ele sofreu, e ainda hoje, né?
Nós precisamos ser aqueles que completam o que resta das aflições de Cristo. Em seu ministério celestial, ele precisa que a igreja seja edificada. Como que a igreja é edificada? Ele já sofreu, mas agora o seu corpo aqui na terra, nós temos que sofrer, nos regozijar nos nossos sofrimentos. Você já pensou? Não vou dizer que qualquer coisa seja um sofrimento, mas muitas vezes, né, irmão Enoque, pegar um carro e ir para Rondônia não é fácil não, né? Não é fácil, né? Então, isso é se regozijar. Agora, se o irmão Enoque os irmãos vão viajar e eles vão como uma obrigação, ele vai como como o ladrão vai para a cruz, né? Ele vai, mas ele não gosta daquilo. Então, você não está se regozijando, né, nos sofrimentos para ajudar os irmãos. Nós precisamos atentar para isso. E agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e da minha parte completo o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Então, irmãos, todos esses versículos, todos os apontamentos aqui, são o quê? Nos dizer a maneira que nós vamos chegar no final da carreira para receber a coroa da justiça. Se haverá um dia de glória na vitória da igreja, ou dias dolorosos de declínio na igreja, depende totalmente daquilo que amamos. A história nos relata que a raiz do declínio da igreja foi a perda do seu primeiro amor para com o Senhor. Não só em Apocalipse 2,4 o Senhor fala para a igreja em Éfeso: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Mas não somente aquilo, os irmãos se lembram do que fala de Demas? 2 Timóteo 4,10. 2 Timóteo 4,10. Eu vou ler para os irmãos. Porque Demas, tendo amado a presente era, me abandonou e foi para Tessalônica. Demas amou a presente era. O que é a era? Era é o mundo. Senhor Jesus. Sabe, irmãos, quando nós atentamos para isso, eu imagino só o seguinte, irmãos. Nós estamos aqui, uns 30 irmãos, né, Léo? Eu tirei foto aqui hoje de todo mundo. Se eu voltar aqui daqui a 1 ou 2 anos, eu quero ver essa foto, né? E os irmãos de Rondonópolis, especialmente, os que estão de fora, às vezes não, né? Mas os de Rondonópolis, todos têm que estar nessa foto. Por favor, não vai abandonar. Não vai abandonar o primeiro amor, irmão. Certo? É um compromisso que nós temos, é o seguinte, né? Demas, tendo amado a presente era, me abandonou. Irmãos, não vamos amar o mundo. Vamos amar o Senhor. Vamos amar o seu propósito. Vamos nos regozijar nos sofrimentos em favor do corpo de Cristo, que é a igreja. Senhor Jesus. Manter o padrão vitorioso da igreja. Para manter o padrão vitorioso da igreja, temos de ser pessoas que amam a Deus para o cumprimento da economia de Deus. O Senhor prometeu dar a coroa da vida e herança do reino àqueles que o amam. Amém. Aqueles que o amam são quem, irmãos? São os vencedores. Amém. Aqueles que o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho, e mesmo em face, né, da morte, não amaram a própria vida. Amém. Esses são aqueles que são os vencedores. Tiago 1,12 fala assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual ele prometeu aos que o amam. Agora, nós amarmos o Senhor, irmãos, está implícito comprarmos azeite, e está implícito também
cuidar dos irmãos, alimentar os nossos conservos. Se eu amo o Senhor, eu amo o seu corpo. É, amor? Se eu olho para o irmão e falo assim, olha, eu amo a igreja, mas aquele irmão ali eu não trago. Não me desce. Sinto muito, irmão. Vai rever primeiro o que é esse amor aí, porque se você... A Bíblia fala, né, que se você não ama seu irmão que vê, como você pode amar a Deus a quem não vê? Então nós precisamos amar o Senhor, e quando nós amamos o Senhor, significa que nós amamos o seu corpo. Amém. Amamos os membros do corpo. Amém? Amém? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino, o qual ele prometeu aos que o amam. Tiago 2 vezes fala aqui, aos que o amam. Amar, então, o Senhor é estar no caminho de ser um vencedor, é estar no caminho de receber o reino como recompensa. A coroa incorruptível é um símbolo de glória e beleza dadas como prêmio, além da salvação do Senhor, ao corredor triunfante da corrida cristã. Amém. Né? Esse prêmio não é pela graça nem pela fé como a salvação, mas é pela justiça, né? Mediante as boas obras. Senhor Jesus. Irmãos, a nossa coroa, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Amém. Tudo que nós podemos ganhar, irmãos, desse mundo, tudo que nós podemos obter, é algo que se corrompe. Não é isso? Tudo que nós podemos obter se corrompe. O que não é corruptível? Simplesmente é a coroa da vida. Amém? O versículo aqui. A coroa da justiça não será dada segundo a graça do Senhor, mas segundo a sua justiça. E aquele que recompensa será o Senhor como justo juiz. A recompensa é um pagamento. A salvação é gratuita. Mas se você for fiel ao Senhor, aí você vai ter uma recompensa. É igual o aluno que estudou e passou. A recompensa dele é obter o diploma. Certo? É o direito dele. Agora, todos são salvos, mas nem todos correm essa corrida. Nem todos compram azeite todos os dias. Nem todos alimentam os irmãos todos os dias. Precisamos ter isso em nosso coração, né? Nós ganhamos a salvação. Só que essa salvação, ela precisa ser desenvolvida. É o que nós chamamos de salvação orgânica. Dia a dia precisa ser desenvolvida para que nós possamos ganhar a coroa da justiça como recompensa. Amém? Para sermos recompensados com Cristo como a nossa coroa da justiça na próxima era, devemos experimentá-lo e desfrutá-lo como a nossa justiça subjetiva expressada nesta era. Há dois aspectos de Cristo como justiça para os crentes. Cristo é a nossa justiça objetiva para sermos justificados perante Deus quando nos arrependemos em Deus e cremos em Cristo. Isso é uma coisa. Os irmãos se lembram lá de Lucas 15, quando o filho voltou para casa? O que o pai falou? Põe a melhor roupa para ele. Essa roupa indica que ele foi justificado. Ele não podia, maltrapilho e sujo, fedendo porco, estar na presença do pai. Então o pai mandou dar uma veste para ele. Mandou colocar um anel no seu dedo e sandália nos pés e mandou matar o bezerro cevado. Novilho cevado. Novilho, bezerro, uma coisa. Eu sou fazendeiro, novilho, bezerro é a mesma coisa. Então, aquela veste é a veste para ser justificado, para nós mudarmos a nossa posição. Agora, nós precisamos... Cristo também é a nossa justiça subjetiva, como o viver e a expressão genuína de Cristo, que é a condição
transcendente de expressar a Deus ao viver Cristo. Amém. Amém? Amém. Então, quando nós vivemos Deus, expressamos Cristo, nós ganhamos a justiça subjetiva. Amém. Amém? Louvado seja o Senhor. Amém. Filipenses 3,9, Paulo diz assim: e ser achado nele, não tendo minha própria justiça que procede da lei, mas é que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Louvado seja o Senhor. Eu vou parar por aqui e o irmão Márcio vai continuar. Aleluia. Amém. Amém. Então nós entramos no ponto B, que fala: esses dois aspectos da justiça estão tipificados pelas duas vestes da rainha em Salmos. Então tem dois aspectos da justiça, como o irmão vem descrevendo. Um, o Senhor já cumpriu por nós. O outro, nós devemos cumprir. Eu fiquei considerando, por que tem dois aspectos? Por que o Senhor não simplificou a coisa? Né? Deus tinha um propósito para o homem. Esse propósito não foi interrompido. Era para o homem comer da árvore da vida e obter Deus como sua vida. Mas o homem foi distraído por Satanás, foi enganado por Satanás e caiu. Então o que o Senhor faz com a primeira veste é trazer esse homem para a condição que ele tinha em Gênesis. A condição de receber Deus como sua vida. Então a primeira veste, ela nos salva. Mas na nossa experiência, e ontem o Joel falou muito bem sobre os 6 aspectos da camponesa e cântico dos cânticos, ela teve que passar por um processo de desenvolvimento e de crescimento para se tornar compatível com Salomão. Quando nós somos salvos, é como se vai ter uma maratona e você foi inscrito na maratona. Você tem direito a entrar no estádio e participar da corrida. Você ganhou o direito. Você ganhou o direito à árvore da vida. Você ganhou o direito a ter o Senhor. Mas quem nós somos? Nós sabemos que nós somos como a camponesa no primeiro estágio, talvez no segundo estágio. Não somos compatíveis com o Senhor. Quando Adão criou o homem, ele viu Adão e ele falou, né, não é bom que o homem esteja só. Por que Deus falou aquilo? Porque Deus se sentia só. Deus quer uma companheira. E Deus não pode simplesmente casar com qualquer um. Ele precisa de alguém compatível com ele. E aí ele fez Adão passar todos os animais. Né? E aí viu Deus, não era bom. Não estava bom para o homem ainda. Então Deus, do seu lado, né, tirou uma costela e edificou Eva. Eva é Adão. Ela saiu de Adão. Ela tem a vida e natureza de Adão. Né? Precisava ser alguém compatível com Adão. Adão não podia casar com uma elefão ou com... Né? Foi passando. A Bíblia ela dá esses detalhes para nós percebermos, entendermos o que o Senhor está querendo nos mostrar nessa figura. Nós precisamos nos tornar compatíveis ao Senhor. Então nós já temos a vida do Senhor. Mas essa vida ela é insignificante ainda em nós. Ela nos torna seus filhos, aptos para receber a plenitude da pessoa do Senhor. Para quem olhar para nós, tanto fala, piedade é o viver que expressa a divina realidade. O viver piedoso, nós confundimos com aquela pessoa que anda com, né, aquele jeito aparentemente humilde. Piedade significa expressar Deus. Deus expresso. Deus manifestado na carne. Um dia,
o Senhor vai chegar para o seu inimigo e falar que assim, eu tenho um povo nessa terra, que é um comigo. Amém. Ele tem um povo muito grande, que tem a sua vida, mas ele precisa de uma expressão coletiva, que represente ele, que é o novo homem, do qual ele é a cabeça, como um corpo pelo qual ele possa se mover e se expressar. As pessoas vão olhar e falar, Deus de fato está neste lugar. Amém. Será que quando entra na nossa reunião, as pessoas podem falar isso? Se podem falar isso, em certa medida nós crescemos em vida e expressamos mais Deus do que a nós mesmos. Mas talvez ainda expressemos muito a nós mesmos do que o Senhor. Então o Senhor, Ele não só nos colocou na corrida, Ele pagou o ingresso. Ele quer agora que corramos essa corrida, que amadureçamos. Né? São os atos de justiça dos santos. Uma coisa objetivamente Deus já fez. Outra coisa é a nossa participação nisso. Por quê? E isso tem uma recompensa. Eu não sei, nós falamos, né, e os versículos falam de sofrer junto. Eu entendo que a vida humana é cheia de sofrimento. Todos estão sofrendo. Né? Se tem alguém aqui que está sem sofrimento, me conta o segredo. Está no cemitério. O ponto é, o que esse sofrimento está gerando para ele? Se esse sofrimento não for por Cristo, pelo seu corpo, isso não gera nada. E quando você sofre como Paulo se regozijava no seu sofrimento, por quê? Porque a graça do Senhor era com ele. É sofrimento se você olhar para perdas de coisas que você, né, ou saúde, ou bens, ou alguma coisa. Mas a alegria de ter o Senhor, estar com o Senhor, é incomparavelmente maior, não se compara. É você trocar, né, aquilo que Paulo considera tudo como refúgio, como esterco, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Amém. Quando você conhece esse Cristo, essa pessoa, o que é isso? É que nem uma criança, você põe, né? O Gessé usou um exemplo lá numa mensagem, você põe uma barra de diamante e uma batata doce. Né? Quem não sabe apreciar, escolhe a batata doce. Ah, aquilo ali eu como. Mas não sabe o que você pode fazer com um diamante gigante. Cristo é esse diamante. E às vezes nós estamos aí atrás de batatas doces, de balinhas, né? Você põe para uma criança, certamente ela vai escolher o que você quer. Você quer um McLanche feliz? É o que ela entende, é o que nós entendemos. Então nós precisamos crescer no conhecimento e entender o que está no coração do Senhor. E reparem, todos os hinos que nós cantamos falam da economia de Deus. Não tem nenhum hino sobre prosperidade, sobre nenhum outro assunto. Todos são, nós temos, só no Inário, 1.500 hinos quase. São todos diferentes, mas falam a mesma coisa. Tão preciosos, cada um nós podemos aprender. Tem uma nota em Tito 3,15, que eu não li ontem, né? Mas fala assim, na página 1001 da versão Restauração. A fé maravilhosa e o sobreexcelente amor, o amor sobreexcelente, procedem do Trino Deus. Tem um hino aqui, a gente não tem esse hino, né? Então, a fé maravilhosa e o amor sobreexcelente procedem do Trino Deus, que deseja ardentemente unir-se a nós. Aqui, nem a fé nem o amor procedem de nós mesmos. Nós não temos fé e amor. Nós, quanto mais vamos à palavra, mais temos fé, porque cremos no que o Senhor está falando. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se você não ouve a palavra de Deus, você não tem fé. Você pode ter inspiração, você pode ter vontade, você pode ter desejo. Isso não é fé. A fé é fundamentada no que Deus fala, não no que eu sinto. Aí eu sinto que, né, que devia ser assim. Isso não é fé. Se Deus não falou, não faça. Aí eu vou fazer isso por fé. Não é? Vou pular no buraco por fé. Deus falou? Não. Não pule. Deus falou? Pule. Fé
vem de ouvir a palavra de Deus. Vamos conhecer a palavra de Deus. Fé é uma reação, é uma substantificação daquilo que Deus falou. Você torna concreto aquilo que Deus falou para você. Como está em Hebreus 11, versículo 1. É a substantificação dos fatos, das coisas que não se veem. Deus fala, você crê, aquilo se concretiza, aquilo é real para você. Né? E o amor também procede de Deus. Ontem eu estava compartilhando. Né? Você só ama quem você conhece. Aquela pessoa, você começa a relacionar com ela, ela te dispensa algo. Aí você vai e ama, e vice-versa. Você dispensa algo e ela ama. E assim começa o relacionamento. Né? Você não existe casamento às cegas entre nós. Né? Você não quer criar uma situação dessa. Você quer alguém que te ame, que vai estar contigo, companheiro, que vai lutar contigo. O Senhor é a mesma coisa. Ele quer alguém que tenha a sua vida e a sua natureza, que vai lutar com Ele. Então, embora Deus tenha muitos filhos, com quem Ele pode contar? Né? Se você tem filhos criança, você precisa cuidar deles, mas sabe que eles não podem lutar contigo. Nós geramos filhos, Deus gerou muitos filhos, mas esses filhos precisam crescer e amadurecer. A noiva, em Apocalipse, ela precisa ser compatível ao noivo. Ela precisa estar adornada, ataviada, pronta. Pronta. Então o Senhor precisa de um número de santos, que nessa terra expressem Deus em unanimidade, em unidade, para que Deus possa vir. Para envergonhar o seu inimigo. E esses são recompensados com a coroa. A fé maravilhosa e o amor sobreexcelente procedem do Trino Deus, que deseja ardentemente unir-se a nós. Irmãos, Deus deseja ardentemente unir-se a nós. Deus quer se unir a mim. Deus, nem eu quero me unir a mim. Né? Quando você se conhece, puxa, eu não sou tão inadequado ainda. Eu não queria fazer aquilo, mas eu fiz. Eu não tenho ainda, mas Deus quer se unir a mim, a você, a cada um de nós. Para ser o nosso tudo. Ele quer ser o nosso tudo. O Trino Deus, o Deus Trino, eu estou falando hino, passou pelo processo de encarnação, crucificação, ressurreição dos mortos. Se Deus tivesse passado por isso, Ele nos salvou. Ele pagou o preço por nós. A salvação satisfaz a nossa necessidade. Resolveu o nosso problema de irmos para o lago de fogo. Mas Deus não parou aí. Né? É a página 1001, nessa parte aqui, ó. Quem quiser acompanhar, lá direito, segunda coluna, primeiro parágrafo. Processo de encarnação, crucificação, ressurreição dos mortos e ascensão aos céus, e por fim, consumou-se como Espírito que dá vida. Por quê? Por que Deus passou por um processo? Por que Deus é triuno? Ele tem uma economia. Essa economia foi levada a cabo por Cristo, que se tornou o Espírito que dá vida para gerar o corpo que se consumará lá na Nova Jerusalém. Então, aqui, o fim consumou-se como o Espírito que dá vida. O Espírito da vida, que inclui a divindade, a humanidade, que Cristo tornou-se homem. Né? A divindade, a humanidade também inclui a crucificação, a ressurreição e a ascensão de Cristo, e que é a realidade do Cristo todo, inclusive, que habita em nosso espírito regenerado. Então, hoje, como espírito, ele habita em nosso espírito regenerado. Aí aqui vai continuando, né? Falando dessa fé maravilhosa, desse sobreexcelente amor. Bom, o que Deus tem para nós é algo tremendo. Então, nós entramos nesse estágio. A inscrição nossa nessa corrida foi feita. Nós precisamos correr a corrida. Não podemos ser mornos, ser passivos. Se você for morno e passivo, é uma escolha, é um direito seu. Deus não nos obriga a isso. Mas você não se tornará compatível com o Senhor.
Então você precisará amadurecer de outra maneira. O reino é uma recompensa. Alguém aqui está noivo? Tem alguém noivo aqui? Não, né? Para casar, está todo mundo já casado. Aleluia. Né? Ou alguém, quem quer casar aqui ainda, quem está... Né? Tá. A irmã ali, ó. Ela aguarda esse dia. Né? E todos que já casaram, principalmente as irmãs, aguardam aquele dia, que aí é um dia memorável. Né? Tem uma festa ali. Tem pessoas que ficam endividadas por muito tempo, porque aquele dia é o dia. Né? Aquele dia é o dia. Eu sempre fui muito cético com respeito a isso e ouvi muito da minha esposa. Eu não dava esse valor para aquele momento. Né? Graças a Deus, estou casado há 35 anos, mas eu não achava que aquele dia era tão importante. Eu não percebia isso. Até ver a figura na palavra. Amém. Esse dia com o Senhor, para a igreja vencedora, será um dia de 1000 anos. É uma recompensa que Deus vai dar para aqueles que o amam. 1000 anos nas bodas, como o dia da noiva. Esses que crescem, se tornam o seu corpo, a sua expressão, são a sua noiva. Eu não falei esposa, eu falei noiva. No dia do casamento, todo mundo vai cumprimentar os noivos. É o dia. Já casou, mas eles são os noivos. É o dia da festa, das bodas. Amém. Né? E todo casal gostaria que aquela festa se prolongasse. O casamento todo fosse uma festa. Né? Não, eu digo no sentido do momento da confraternização. Né? Então, o que é isso? Você ter uma festa de casamento de 1000 anos. Nesse mesmo período, quem não amadureceu, quem não correu essa corrida, está sendo amadurecido de outra maneira. Porque Deus, ele não pode tratar da mesma maneira. Deus é justo. E aqui, quando fala, né, o Joel falou, os atos de justiça, o justo juiz, ele é justo. Se você não cresceu, ele não pode dar o mesmo. Ele salvou, a salvação foi um dom de Deus. Mas o reino, conforme a justiça, os atos de justiça dos santos, que o justo juiz nos recompensará. É uma recompensa. Quando nós vemos esse prêmio, esse alvo, nós devemos ser encorajados. Primeiro, que isso satisfaz a Deus. Mesmo que não ganhássemos nada, só por agradar o nosso amado, já valeria a pena. Mas ele é tão justo que ele nos recompensa. Vale a pena viver essa vida. Amém. Aleluia. Vale a pena. E sofrimento, como eu falei, todo mundo está sofrendo, mas sem alvo, sem objetivo, sem conquista. Hoje um jovem, quando está tentando vestibular, ele está sofrendo ali, ele deixa de sair, ele está porque ele tem um alvo, ele tem uma recompensa depois. Quando você presta um concurso, você está ali deixando de fazer coisas. É um sofrimento, mas você tem um alvo. Nós também temos um sofrimento, mas quando vemos o nosso alvo, aquilo não é nada. É ínfimo o benefício que vamos ter. Então, o Senhor, Ele quer nos tornar compatíveis a Ele. Nós temos que crescer e amadurecer para se tornar a sua noiva, para que Ele possa casar. Nós não queremos ir para o choro e ranger de dente. Né? É onde você fala, mas é só estudar um pouco mais. É repetidiano, né? Meio ponto. Naquele dia eu não devia ter saído, eu devia ter estudado. Aqui se fica, os dentes estão ali, rangendo, né? Se lamentando, porque você viu, a oportunidade foi dada, a palavra foi falada, as oportunidades estavam ali, a vida sobreexcelente foi dispensada. Amém. A fé maravilhosa e o amor sobreexcelente foi dispensado. Procederam dele e eu não aproveitei. Então aqui, irmãos, vai falar, né, detalhe, numa maratona, eu corri maratona. Hoje eu não corro nem só até o banheiro.
todos que entram na maratona, eles, claro, tem os tops lá que competem mesmo para ganhar, né? Mas todos recebem uma medalha dentro de um período de tempo. Eu não sei se são 6 horas ou 8 horas. Até esse período, pelo menos quando eu fiz, há 40 anos atrás, você completava a corrida, cada um completa num tempo. Nós não temos o mesmo ritmo, não temos a mesma experiência, não fomos chamados no mesmo tempo. Mas todos ganhavam uma medalha. A não ser que você chegasse lá depois que já foi tirado tudo. Então, tem um tempo, como as 10 virgens. Teve um tempo. 5 chegaram dentro do tempo. 5 relaxaram, pararam, vamos dar um tempo aqui. Vamos dar um tempo da vida da igreja. Eu não gostei daquele irmão, ele falou comigo, e eu me olhou de um jeito, ele pediu para eu fazer uma coisa, quem ele acha que ele é? Né? Ou seja, eu estou no ego. Se eu não aceito um pedido do irmão, achando que quem é ele para falar isso comigo? Os irmãos, são as preciosidades. Quanto aos santos que há na terra, são esses notáveis, né, salvos, os quais eu tenho todo o meu prazer. Se o irmão me pediu, eu com honra faço, honro o irmão. E não acho, por que ele me pediu? Isso acontece, não estou falando, porque isso é muito prático. Isso é uma das coisas que eu vi em Taiwan. Os irmãos precisavam muita coisa. Eles chegam para um jovem, faça isso. O jovem vai lá e faz. Aqui a gente, irmão, será que você podia? A gente fica, né, com jeito, porque, tipo assim, quem é ele para me pedir? Qualquer irmão, precioso para nós. Se o irmão me pediu, mas isso mostra que ainda temos ego, que ainda estamos no estágio infantil. Nós somos ofendidos. Se eu me ofendo, é porque eu estou no meu natural. Né? Que o Senhor nos liberte disso, quão doce é não termos ofensa, não termos ego, não termos essa... Né? Eu estou aqui para servir os irmãos. O que me importa? Se é para eu falar a mensagem ou para eu servir na cozinha ou limpar o banheiro. Para mim é a mesma coisa. Aonde precisa? Servir, não tem posição. Nós funcionamos. Então, por isso falo de 2 aspectos de justiça que estão tipificados pelas 2 vestes da rainha em Salmos. B. O versículo fala assim, o primeiro versículo. Toda a formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Para você entrar no interior do palácio, como filha do rei, você recebe uma vestidura de ouro, que é a natureza de Deus. Todos nós recebemos essa vestidura. Nós pertencemos ao palácio. Nós pertencemos ao rei. Nós temos uma vestidura de ouro que nos justifica. Né? Todos os filhos de Deus têm. Mas quem pode aparecer na presença do rei? Você não pode aparecer somente com essa veste. O versículo 14. Em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. As virgens e seus companheiros que a seguem são trazidas à tua presença. Então aqui há 2 condições. 2 condições. Uma, de você ser salvo. Outra, de você ter a sua veste bordada. Um bordado são agulhas. Né? Quem faz bordado aí sabe. Tem que passar agulha. Né? Então você, além da roupagem de ouro, você tem uma veste bordada, trabalhada, ponto a ponto. Ponto a ponto. Isso, né? Já foi no alfaiate, né? Que uma vez eu tive que ir para um casamento, aluguei um terno, o terno era maior, e ele foi ajustar o terno. E aí ele vai marcando no corpo, né? E aí de vez em quando, dava uma... É isso. Estão sendo bordados. O Senhor está nos bordando. Está trabalhando. Né? Ponto a ponto. Nossas várias situações. Você tem um ego muito forte. Uma agulhada. Você tem... Né? Você não quer estar com os irmãos? O Senhor está ali, sempre nos ajustando, ajudando, encorajando. Amém. Então tem a veste objetiva e a subjetiva.
Uma veste corresponde à justiça objetiva, que é a nossa salvação. A sua vestidura é recamada de ouro. Amém. O Senhor já cumpriu isso por nós, para a nossa salvação. Isso significa que o Cristo que foi tratado por meio de muitos sofrimentos e pela morte e ressurreição, torna-se a justiça da igreja para satisfazer a justa exigência de Deus, a fim de que ela seja justificada diante de Deus. Nós temos uma dívida para com Deus. E Deus é justo. O homem pecou e carece da glória de Deus. Ele não pode ir na presença de Deus, porque ele é pecador. Então Cristo cumpriu isso por nós. Ele pagou a nossa dívida. Né? Tem pessoas que estão devendo para o banco. Até usa a expressão, né? Eu não posso chamar minha esposa de meu bem, senão o banco toma. Tomando todos os seus bens. Ele tem uma dívida. Ele atravessa a rua. Ele não passa na porta do banco. Mas se algum dia alguém for lá e pagou sua dívida, você está no banco, né? Diferente. De onde você entrava assim, o gerente não te vê. Você, não tem mais dívida aqui. É isso, o Senhor pagou a nossa dívida. E hoje nós podemos, diante do Senhor, confiadamente. Amém. Porque Cristo pagou a nossa dívida. E Deus é justo, a sua dívida foi paga. Não tema, não tema a sua salvação. Você está salvo. Você se tornou filho de Deus eternamente. Amém. Não se perde a salvação. O Senhor morreu por isso. Mas isso foi o primeiro passo. Amém. Vamos o B. Ela está coberta de ouro significa a manifestação da igreja na natureza divina. Os versículos são muito bons e mostram muito bem o que é isso, mas vamos avançar, né? Mostrando como o Senhor cumpriu essa justiça por nós. Sim. Vou ler o Salmo 45, 9. Filha de reis se encontram entre as suas damas de honra. À tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. 2 de Pedro 1,4. Pelas quais ele nos tem concedido preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo pela concupiscência. Hoje, nós podemos participar da natureza de Deus. Amém. Aleluia. Então, essa veste, está claro, nós ganhamos. 2. A outra veste corresponde aos atos de justiça subjetivos, que são para a nossa vitória. Em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. Aqui são os atos de justiça subjetivos. Aqui é a nossa parte. Aqui não é o que o Senhor fez, mas aqui é o que nós fazemos. E quais são esses atos de justiça que o justo juiz, né? O tema geral fala: combater o bom combate, terminar a corrida, amém, guardar a fé e amar a manifestação do Senhor, a fim de a recompensa de Cristo como a coroa da justiça, a qual o Senhor justo juiz nos dará. Esses atos de justiça podemos, de uma maneira simples, combater o bom combate, não o mau combate, mas o bom combate, pela economia de Deus. Terminar a nossa corrida. Amém. Guardar a fé. Amém. E amar a manifestação do Senhor. Amém. Esses itens, todos, na verdade, são todos interligados. Amém. Combater é pela economia, não ensinamentos diferentes. Sim. Terminar a corrida é irmos até o fim. Mesmo que você caia, levante-se e prossiga na corrida. Né? Em Hebreus 12, nós vemos ali, e 11, nós vemos todos aqueles que por fé. Então, todos aqueles que alcançaram, foi por fé. Porque Deus falou, se você for ler os versículos, Deus falou com Abraão, Deus falou com Moisés, Deus falou, isso se tornou a fé deles. Então, a nossa fé, nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. Precisamos ouvir o Senhor. Mas eles todos estão aguardando. Capítulo 12, né?
Estão aguardando, porque sem nós, como é que está aqui, ó. Aqui, o 11:39. E todos esses, embora tenham recebido bom testemunho por sua fé, não obtiveram a promessa. Para ver Deus provido algo superior para nós no Novo Testamento, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, o 12:1, também nós, visto que estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas. Amém. É quando você está no estádio, está aquela plateia toda torcendo por você, aguardando você, porque eles precisam que você complete a sua carreira, para fechar esta regra, para que eles também desfrutem. No testemunho, desaparecemos de todo o peso e do pecado. Ontem falamos sobre isso, que tão facilmente nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Amém. Como corremos isso? Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. Aí, o 5 fala assim: filho meu, não menospreze a disciplina que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, pois o Senhor disciplina quem ama e açoita o filho a quem recebe. Tudo que nós passamos, que o Senhor permite, irmãos, percebeu que o Senhor nos ama. Amém. O Senhor nos ama. O Senhor deseja estar conosco. Amém. Aleluia. Então, temos uma nuvem de testemunho torcendo. Vai, irmão. De uma maneira, nós também, embora estamos correndo, mas você encoraja, irmão. Você não para a sua corrida, mas, irmão, vamos junto. Vamos junto. Nos apoiamos, nos encorajamos. Como? Quando você alimenta os seus conservos, como já falou. Quando você visita o irmão. Quando você ora pelo irmão. Quando você dá o alimento no tempo adequado. Isso é uma maneira de você falar, irmão, não pare a corrida. Vamos correr. E hoje você alimenta o irmão. Amanhã ele está te alimentando, você está abatido. Você está desanimado. Eu, às vezes, eu sofro uns ataques por causa da minha saúde. Eu fico mal. Aí eu volto para a palavra. Eu sou revigorado. Ou então, ouço algum irmão, eu sou encorajado. Nós precisamos uns dos outros. Nós somos um ser coletivo. Nós não somos individualistas. Essa corrida, nós temos a nossa corrida individual. Mas nós estamos numa grande corrida coletiva. Eu preciso correr. Mas eu só ganho quando os outros também chegam. Então eu preciso, e esses são os atos de justiça que Deus soberanamente faz para que haja um viver coletivo. Nós dependemos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Então não despreze a situação de um irmão. E não se isole com a sua situação. Claro, talvez você não possa abrir a sua situação para qualquer irmão. Mas tem alguém, Senhor, com quem eu posso pedir socorro? Quem pode orar comigo? Tem alguém? Tem alguém? Sempre tem. Não se isole, não se condene. Busque o corpo. São membros de um corpo. Aleluia. A obra do Espírito Santo bordando-nos diariamente. Apocalipse 19:8 fala: e foi-lhe dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são os atos de justiça dos santos. Entrando, porém, o rei para olhar, os que se reclinavam à mesa, viu ali um homem que não trazia veste nupcial, que Mateus 22. E perguntou: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Aqui mostrando que, se não tivermos essa veste, nós não entraremos nas bodas. Nós precisamos dessa veste. A escolha é nossa. Mas, irmãos, não tem preço
incomparavelmente o que o Senhor preparou para nós. Né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Né? Então não tem comparação, não tem. É a santa barganha. Por uma fração, tudo obter. Você entrega nada quase, e Deus te dá tudo. Né? Mas você precisa entregar. Senão Deus não tem como te dar. Deus é justo. Aleluia. Os crentes vencedores são a rainha coletiva de Cristo, tomando Cristo como sua morada real, para serem achados em Cristo e para ele se tornar sua justiça subjetiva. Na habitação real, assim somos nós hoje, no Senhor. Amém. Nós vivemos do Senhor e o Senhor vive em nós e por meio de nós. Amém. Então, de um lado, o Senhor vive em nós e nós vivemos do Senhor. Amém. Uma mútua habitação. Amém. B. Essa roupagem bordada, a outra veste, a segunda camada que a cobre, significa que a igreja será conduzida a Cristo no casamento, vestida com os atos de justiça dos santos, para cumprir as exigências de Cristo para o seu casamento. Aqui, eu comecei a falar, eu não terminei. A noiva, o dia do casamento, ela é noiva. Esse dia, na Bíblia, são 1000 anos. Depois de 1000 anos, ela é a esposa. Depois do dia do casamento, no dia seguinte, é a esposa. Por toda a eternidade. Todos os filhos de Deus serão a esposa do Senhor. Depois dos 1000 anos. Então, mas nem todos serão a noiva. A noiva são os vencedores. Os que não venceram, que não tiveram óleo nas suas vasilhas, que não compraram azeite, que não correram a corrida, que não permaneceram até o fim, vão ser trabalhados durante 1000 anos. Depois, pela misericórdia do Senhor, como já temos a sua vida eterna em nós vivemos eternamente, mas ele precisa nos tornar compatível a ele. Precisamos crescer e amadurecer. O Senhor não casa com uma criança. Você casa com alguém compatível. Então, o Senhor usará esses 1000 anos de recompensa para a noiva e seria ali o período do choro e ranger de dente para que os seus outros filhos amadureçam e estejam compatíveis ao Senhor. Amém. C, vamos ler o C, as irmãs? Então, a roupagem bordada é o Cristo subjetivo entrelaçado em nosso caráter. Isso aqui é em cada situação da nossa vida. Nossa família, nosso trabalho, na igreja, no estudo. O Senhor está entrelaçando. O Senhor está trabalhando. O Senhor está nos bordando. Ele vai usar cada oportunidade da nossa vida. Isso é misericórdia. Ele quer nos ganhar. E esse trabalhar, ele é mais fácil ou mais difícil conforme a nossa abertura. Se nos abrirmos ao Senhor, se permitirmos que Ele faça o que Ele quer e sejamos atraídos por Ele, nós não sentiremos essa agulha. Mas se nós lutarmos, essa agulha, né, você precisa estar relaxado. Quando você está tenso, dói mais, né? Viu quando você vai colocar um acesso? Né? Então, depende, essa situação depende que o Senhor vai trabalhar em cada situação nossa. Cada momento, né? Subjetivamente, está lidando com o nosso caráter, bordando em nós para ser nossa justiça expressada, manifestada. Amém. O D, os irmãos. Esse soldado significa a obra transformadora do Espírito Santo. Amém. Que está trabalhando diariamente para botar Cristo em nós, como após ponto, a fim de
como o Adalberto falou, ponto a ponto. Não vai ficar uma falha nesse vestido. Essa veste precisa estar perfeita, completa, bonita, ponto a ponto. Né? As irmãs, quando não, peraí, aqui está uma falha aqui. Os homens são mais desleixados, né? Mas as irmãs são mais... Nós precisamos das irmãs. Né? E precisamos ser como irmãs. Aleluia. Ponto a ponto. Não permitir que nenhuma falha fique no nosso caráter, na nossa vida, que nos impeça de desfrutar disso. O E, vamos ler todos juntos? A igreja degradada e restaurada precisa pagar o preço para viver Cristo com sua justiça subjetiva, para que ela se revista de Cristo com a sua conduta aprovada por Deus. Aleluia. Precisamos pagar o preço. Amém. Vamos orar ao Senhor, nos abrindo a Ele. E sair da mornidão. Pagar o preço é ser ativo. Sim. Não esperar que as coisas aconteçam, mas nós fazemos acontecer. Nós lutamos pela economia de Deus. Nós combatemos o bom combate. Nós não aceitamos as coisas. Nós combatemos o bom combate. Nós terminamos a nossa corrida. É precioso, né? Ver irmãos, né? Quanto mais velho somos, mais tempo, né? Já temos essa carreira. E quando eu olho para irmãos que eram antes de mim e ainda estão aqui, isso me encoraja. Amém. Nós precisamos de referência. Amém. Não somos uma igreja que sempre se renovando. Existe um movimento em alguns santos que até estiveram conosco. Não, para os velhos que nós queremos só jovens. Nós queremos os jovens. Mas nós precisamos de referências de que funciona, de que é real. Esse mundo foi até hoje, isso é um encorajamento para nós. Né? Se não tem irmãos mais velhos, por quê? Será que eu também vou prosseguir ou eu vou desanimar no meio do caminho? Né? Nós vamos prosseguir. Então, os irmãos mais velhos, eles têm uma função muito importante, uma referência para cada um de nós. Essa vida é real e funciona. Aleluia! Amém. Então, saímos da nossa mornidão, pagamos o preço. Vamos ler o 3 todos juntos? O Senhor me levará salvo para o seu reino celestial. Aleluia. O versículo de 2 Timóteo 4,18, né? O Senhor me livrará de toda obra maligna. Ele me livrará. E me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. O Senhor quer ganhar esse reino. Senhor, eu quero ganhar esse reino. Olha, Senhor. Senhor, eu quero ganhar esse reino. Você está dando a Ele a abertura para te mordar. Quando nós oramos, Senhor, eu quero ganhar esse reino. É como aquela camponesa, ontem o Joel falou, quando ela abriu uma fresta na porta, o que ele fez? Ele enfiou a mão. Por quê? Porque o que ela deu para ele foi uma fresta. Só cabia a mão. O Senhor só vai até onde eu permito que ele vá. Se a porta for aberta, ele entra. Mas se é uma fresta, vai a mão. Quando eu oro ao Senhor, Senhor, eu me abro a Ti, porque eu quero ser um vencedor, eu abri a porta para o Senhor. Ele não tema trabalhar do Senhor. Tema não ter o trabalhar do Senhor. Não ter o Senhor. Se abra o Senhor. Escancare a sua porta. Fale por fé. Senhor, eu quero ser um vencedor. O Senhor morreu, o Senhor teve uma economia por isso. O Senhor deseja ardentemente se unir a nós para ser o nosso tudo. Senhor, então eu me abro a Ti. Faz de mim um vencedor. Cumpra o Teu propósito em mim. Ache graça em mim, Senhor. Irmão, você será a pessoa mais feliz. Eu estava vendo um versículo de Coríntios que fala como é que se a nossa esperança se resume às questões dessa vida, né, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Só que não é nada. As pessoas estão correndo
por nada. Na verdade, estão correndo para o lago de fogo. Assim está a humanidade. Estão se preparando para entrar para o lago de fogo. Ou como filhos de Deus, para o choro e ranger de dente. Senhor, faz de mim um vencedor. Amém. Aleluia. É o que Ele quer. Não tem como Ele não fazer se você se abrir a Ele. É o que Ele deseja. Ele só está esperando você falar sim, porque Ele não invade. Aleluia. Amém. O reino celestial, que equivale à coroa da justiça, é o reino de seu Pai. O reino de meu Pai. O reino de Cristo de Deus. E o reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que será uma recompensa para os santos vencedores. Aqui tem os versículos que falam isso, mas o que a gente pode acabar mais tempo, os irmãos compartilharem, né? Ontem foi B. Os crentes vencedores participarão do reino celestial, a manifestação do reino dos céus. Hoje, a manifestação não será, de certa forma, uma surpresa para nós. Né? Mas nós precisamos ter a realidade de hoje para ser manifestado naquele dia. Não é você não sabe, você dormiu de um jeito e acordou de outro jeito. Você acordará do jeito que você dormiu. Se você descansou no Senhor como vencedor, você levantará como vencedor. Se você dormiu no Senhor, não sendo vencedor, não acontece enquanto você dorme, acontece enquanto você está no caminho, na corrida. É na corrida que nós ganhamos, não é na passividade. Então, não é uma coisa que é uma surpresa. As 10 virgens, as que foram prudentes, as que não foram prudentes, não tinha. Então, aleluia, vai se manifestar naquele dia o que somos hoje. Aqui, os próximos pontos falam todos de recompensa. Os irmãos, leiam o 1, perdão. Como os justos, os vencedores brilharão como o sol no reino do seu Pai. Amém. As irmãs, o 2. O reino celestial, os vencedores viverão de novo a paz na organização do Senhor. Então, no 1, primeiro fala que hoje nós somos como estrelas, né? Mas aqui fala nós seremos como um sol, brilharemos como um sol. Aleluia. Amém. É assim que nós queremos, né? Sair dessa era de trevas e brilhar como um sol. E o 2, né, fala da nossa esperança de termos um desfrute pleno. Nós vamos ter um desfrute pleno com o Senhor. O 3, leiam as irmãs. Quem leu agora foi? Os irmãos, então. Aleluia, vamos estar juntos com eles. Eles estão aguardando ali em Hebreus, torcendo por nós. Pai, avança, completa. Eu estou aqui esperando para receber, mas precisa fechar esta era. Aleluia. O 4. Para os vencedores, o reino celestial será uma recompensa alegre. Amém. Irmãos, aqui não é para todos os crentes, só reforçando, é para os vencedores. Herança é só para os vencedores. O 5. No reino celestial, os vencedores herdarão a vida eterna e terão um desfrute mais pleno da vida divina. A vida eterna, essa vida divina, ela é a mesma para todos nós. Mas aqui tem um grau maior de desfrute. A vida que recebemos em qualidade e essência é a mesma. Mas para os vencedores, eles estão num grau maior de desfrute, de satisfação, de gozo. Né? Aleluia. Mais pleno que nesta era. Aleluia. 6. No reino celestial, os vencedores entrarão no gozo do Senhor, e assim ganharão a sua alma, salvarão a sua
Esses versículos falam muito sobre o negar da alma. Talvez no passado muitos de nós ouvimos essa expressão, negar a vida da alma. Né? Negar a vida da alma não é simplesmente você deixar de fazer algo. Né? Porque você pode, e muitas vezes nós fazemos isso na nossa própria alma. E nos achamos justos por isso. Não, eu rejeitei isso. Não, eu abri mão. Aqui é não viver por mim mesmo, mas viver pela vida de Deus. Negar viver pela minha pessoa natural, pela minha índole, mas viver por essa vida. Né? Aqui tem várias situações, os versículos. Né? Aqui eu vou ler só os 3 últimos, de Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a ruína, mas dos que têm fé para a preservação da alma. Amém. Nós vivemos por fé. Desse jeito a nossa alma será preservada. Que nós não viveremos por ela, mas por fé. 1 de Pedro 5. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação pronta para revelar-se no último tempo. E o de 1 de Pedro 9. Porque no fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Isso é negar a nossa alma, a nossa fé. O 7. No reino celestial, os crentes vencedores reinarão com Cristo e reinarão sobre as nações. O que João viu? João viu tronos, em Apocalipse 24. E vi tronos, e aos que sentaram-se nele foi dados autoridade para julgar. Vi também as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. E daqueles que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam a marca na testa e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 2, 26. Ao vencedor, e ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com vara de ferro as apacentará, como vasos de barro são quebrados em pedaços. Assim também eu recebi de meu Pai. Amém. Aleluia. Nessa mensagem, só um ponto. O irmão, ela mostrou 2 aspectos, né, de Cristo como nossa vida. Esses 12 pontos, ele faz são 12 paralelos entre a nossa veste de ouro e a nossa veste bordada. Essa veste de ouro é justiça objetiva. A veste bordada é justiça subjetiva. Uma o Senhor cumpriu por nós, outra nós precisamos cumprir. O objetivo é para a nossa salvação, a subjetiva é para o reino. Então ele fala que na justiça objetiva nós temos a graça pela fé. Na justiça subjetiva é mediante as obras. É o nosso trabalhar do Senhor. Né? A nossa obra, nossos atos de justiça. Na objetiva, satisfazer a justiça, o que o Senhor fez foi satisfazer a justiça do Deus justo. Na subjetiva, satisfazer as exigências do Cristo vencedor. Então o Senhor satisfez o que precisava para Deus. Ele morreu, derramou o seu sangue. Ok, ele satisfez a exigência de Deus. Mas para vencedor, nós precisamos satisfazer as exigências do Cristo vitorioso. Aleluia. Eu vou ler um e outro, né? Os pecadores justificados diante de Deus. Do outro lado, os santos aprovados diante de Cristo. Amém. Os pecadores serão salvos. Amém. Do outro lado, os crentes vencerão. Amém. Primeiro, mediante a redenção judicial. O outro, pela salvação orgânica. Amém. Né? Pelo crescimento dessa vida de Deus em nós. Primeiro, é crer em Cristo. O segundo, é manifestando Cristo. Aleluia. Primeiro, Cristo vivendo em nós. O segundo, nós vivendo e permanecendo em Cristo. Primeiro, nos tornando filhos da casa de Deus. O segundo, nos tornando a noiva do Cordeiro. Primeiro, chamados pelo Pai. Segundo, escolhidos para participar das bodas. Primeiro, a justiça que recebemos pela fé.
Segundo, a justiça que nós vivemos pelo Senhor. A nossa justificação, todo o nosso ser torna-se justiça. Aleluia. Primeiro, recebemos a vida eterna. Segundo, recebemos a recompensa do reino. Senhor Jesus, vem logo. Aleluia. Amém. Amém. Já podemos começar já, né? Já. Amém. Eu discuti bastante essas mensagens mágicas para concentração. Mas eu fiquei considerando aquilo ali, moço. Estava comentando com os irmãos que o meu segundo é difícil. É difícil entrar dentro. Eu acho que eu sou três. Espírito, alma e corpo.